sobre o meu trabalho. Que o senhor já realiza há 30 anos. Como que tudo começou, Fogaça? Eu sou filho de um construtor do interior do Paraná. Meu pai construía na cidade, eu às vezes trabalhava com ele. E quando eu ia para a obra, realizava trabalhos com madeira. Sempre gostei desse tipo de trabalho. Quando garoto fazia alguns brinquedos para mim, isso é comum até em algumas pessoas que são de famílias que têm artesão, ou construtor, ou carpinteiro, marceneiro. Então, por eu ter essa facilidade, meu primeiro trabalho foi maquetes. Eu vim para São Paulo com 18 anos e comecei a trabalhar com maquetes. Quando eu vi maquete a primeira vez, fiquei apaixonado por essa arte, essa mistura de arte e técnica que é a maquete. E por eu ter uma certa facilidade, então dei continuidade a isto. Eu li uma história muito interessante que fala sobre o seu pai, que desenhava, rabiscava no papel, no saco do cimento, é isso? Como é que é essa história? Exato, quer dizer, em 63, 65 mais ou menos, quer dizer, numa cidade pequena, aí com 100 mil habitantes, havia poucos arquitetos. E normalmente os construtores, eles mesmos desenhavam. E naquela época tinha uma onda de telhado americano, que era um telhado com várias águas, com movimento. E eu via ele sempre lá conversando com quem ia contratá-lo e ele explicando como faria então esse telhado. E ele pegava um saco de cimento, punha no joelho lá com um pedacinho de madeira e desenhava esse telhado para mostrar o resultado da obra, como seria. Um artista, então, na verdade, porque ele chegou a estudar? Não, era um técnico, então não era formado, a formação era prática, não só do meu pai, como meus tios também. Minha mãe conta da facilidade deles, quando ela era jovem, criança, garota, eles esculpirem na cera de abelha. Então fazia brinquedos para ela com cera. Então fazia maquininha de costura, brinquedos para a menina. E normalmente eles esculpiam isso numa cera de abelha. Isso é muito interessante, né? Agora, você se destaca no mercado, e não só no Brasil, como também no mundo, porque você é o maior construtor de maquetes, é isso? Nós somos uma equipe de 90 pessoas. Tenho aqui, conforme você viu, algumas máquinas comandadas. E nós fazemos maquete não só para o Brasil, como para outros países. A nossa produção de maquetes hoje gira em torno de 30 maquetes mês. E eu conheço alguns maquetistas de outros países, na Europa, na América, e os maiores são dos Estados Unidos, a maior equipe. E a maior equipe que conheço fora nossa é em Nova York, de um armênio, e ele tem lá 35 pessoas. E, de forma alguma, produz a quantidade de maquetes que nós produzimos aqui. Então, a gente se considera como sendo um dos maiores do mundo, porque produzimos, de fato, uma quantidade grande de maquete, com qualidade, com técnica, com arte. Também, conforme você viu, nossas maquetes não são estáticas. Essa maquete tem movimento mecânico, eletrônico, ela tem iluminação. Então, procuramos aí vários recursos para engrandecer ou para mostrar com qualidade o produto do empreendedor. E não são só maquetes de obras, projetos de prédios ou residências, como essa que a gente está podendo ver aqui atrás. São maquetes de pontos principais de cidades do país, né, do nosso Brasil e do mundo também. Que isso a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, os principais pontos. O que eu quero falar agora é sobre essa riqueza mesmo da maquete, em movimentos e em luz. Que isso surgiu com você primeiro, né? Sem dúvida. Nós começamos iluminando maquetes, fazendo efeitos. Nós temos efeitos de laser, de luz, esse efeito mecânico. Nós fizemos uma maquete grande para o Panambi e nessa região temos uma maquete lá de 7 por 7 metros. Ela nasce de um buraco, ela não está montada desta forma mais, de 2 metros de profundidade, numa sala escura. Você está olhando uma projeção, de repente vê uma maquete surgindo do chão. Depois que essa maquete de 7 metros, toda iluminada, aparecia no caso, não está mais funcionando, o lançamento dos edifícios. Então aparecia um edifício e um segundo edifício. Então essa maquete é um show.
E além da maquete para construção civil, com esse movimento, nós fizemos uma maquete grande, projeto Carajás, virador de vagões. Então esses vagões, ele entrava no virador, virava, voltava e saía. Então uma maquete realmente... De muita arte, né? Exato. Com arte, com movimento, com técnica, expressiva, bonita, funcional. Muito rica em detalhes. Sempre prezamos isso, primamos o detalhe. Então o nosso trabalho, ele se diferencia também porque nós colocamos todo o detalhe possível ou existente no projeto original, nós fazemos questão de colocar na maquete. Uma outra maquete que eu fiquei muito impressionada e que vocês vão poder ver agora é de uma casa de 3 andares, que ela tem um movimento de portas se abrindo. Conta pra gente um pouquinho sobre essa maquete que está aparecendo agora. Esta maquete fizemos para uma empresa, ela ficou em exposição há algum tempo. É uma maquete que, para você entender a casa, ela tem 3 pisos. Então, o que é em cada piso? Olhando só a fachada externa, difícil de entender. Então, colocamos um mecanismo e você aciona um botão e esse mecanismo levanta, mostra um andar. Cada vez que você aciona esse botão, mostra um piso da casa. E não só o piso, os pisos, no caso, como também a portinha lá do térreo abrindo e fechando, a persiana com movimento. Você vê as luzes que tem para iluminar a sua entrada, piscina, jardim. Então tem um efeito agradável. Então agora a gente vai mostrar para você toda a fase de construção de uma maquete, que começa como? Nós recebemos o projeto do arquiteto. Esse projeto vai para o cadista. Nós temos aqui 6 cadistas, que é um programa onde se desenha esta maquete. E ali fazemos todos os detalhes, desenhamos em pranchas diferentes, em layers diferentes, onde corta o perímetro externo do prédio, onde fazemos os sulcos na massa, o bites, onde abrimos a janela. Daí pega-se esse desenho e envia, manda para essa máquina comandada, que é o CAM, que é CAD/CAM o programa. E essa máquina comandada, recebendo essas informações, ela começa a cortar então essa chapa colocada sobre essa máquina. Essa chapa pode ser de acrílico, PVC ou MDF, que é o material que nós mais usamos. Após cortar nesta máquina, esse material vai para o maquetista. O maquetista recebe, vamos dizer, um kit, quer dizer, todas as paredes já prontinhas para ser montada essa maquete. Após a montagem, monta essa maquete, normalmente colamos com cola branca, bonder, tipo de colas rápida, dá-se massa para tirar os defeitos da emenda do material, dá um fundo. Após dar um fundo, se tem defeitos ainda, conforme nós estamos vendo, tem uma maquete que tem aí uma massinha branca sobre ela, lixa-se isso, daí vai para os finalmente, ou seja, acabamento final com representação do material que será usado no prédio. Se for massa, é massa. É uma pintura lisa ou com a textura da tinta. Se é granito, representamos o granito. E o granito, a cor ou a textura que existe nele. Quando é pastilha, também fazemos o quadriculado dessa pastilha para que fique claro para o comprador o material que será usado no prédio ou no apartamento que ele está adquirindo. Então esse é o processo inicial de montar o prédio. Os gradis nós fazemos com 2 sistemas. Um fotocomposição, que é fazer um fotolito, filmar uma chapa de latão, e aí joga-se um ácido através de uma máquina, de um spray numa máquina, ele corrói e fica o detalhe perfeito desse gradil, desse portão. O outro é a máquina laser. Esta máquina que corta a fachada, que corta o acrílico, ou a madeira, ou o PVC, ela também corta um cartão resinado e tem o resultado, vamos dizer, de fachada ou de cara. Aquilo que você vê é como o feito na fotocomposição. Então temos sistemas diferentes de fazer a fachada, o gradil, os detalhes da maquete. Essas são as 4 fases de uma maquete, que começa por onde? Nós vimos as máquinas automatizadas, elas cortam os prédios e nós estamos vendo aqui um prédio na primeira etapa da sua montagem. Daqui ele vai para a pintura agora.
E da pintura ele se transforma nessa segunda fase. Exato, a segunda fase já é o prédio com um fundo e aqui corrige-se os defeitos, começa a dar uma massa para ter um bom acabamento. E um acabamento perfeito, porque você pode até passar a mão aqui e nada vai machucar. São cortes feitos por máquinas. Existe o corte feito a laser e o corte feito... com fresas, que é uma máquina Halter. Então a fresinha corta ou o laser. E as duas máquinas dão um acabamento perfeito. Perfeição. Agora a terceira fase, que é esse prédio. Olha, porque parece um prédio mesmo. Daqui nós saímos do fundo, da tinta de fundo, e já estamos fazendo um travertino, uma massa travertino, que é a cor final do prédio. E aqui a finalização. Vocês realizam só prédios de alto padrão? Porque pelo que eu estou vendo aqui, esse é um prédio de alto padrão. Grande parte sim, mas nós fazemos prédios menores, com um padrão menor, sem dúvida. Prédios mais simples. Quando eu idealizei minha casa, a casa dos meus sonhos, todo mundo tem a sua casa dos seus sonhos, né? A minha é essa aqui. Aí eu pedi para ele fazer a maquete. Olha como ficou linda a minha casa, gente. Não, brincando, essa casa não é minha, lógico, mas ela é um sonho. Me diz uma coisa, Fogaça, quanto tempo leva para se construir uma maquete dessa e quanto custa aproximadamente? Desde desenhar até o acabamento final com a vegetação, em torno de uns 15 dias. Para se idealizar e realizar. Essa casa existe? Por enquanto não, só a maquete, mas existirá. Eu falei que ela era minha? E quanto aproximadamente custa uma maquete dessa? De 10 a 12 mil reais uma casa como esta. Um prédio como esse que nós vimos aí de 20 pavimentos, 22, custa em torno de 20 mil reais. Pode ir de 18 a 25 mil. Isso na escala 1:43. Quer dizer que um prédio de 20 pavimentos fica aí com 1,70 m de altura, mais ou menos. Se você achou que a maquete era uma coisa em miniatura, se enganou. Tem maquete de 1,80 m. Exato. São miniaturas gigantes, né? Porque acaba ficando por causa da escala. Mas nós já fizemos maquetes até de 4 metros de altura, o prédio com 4 metros, que é uma maquete na escala 1:25. Essa maquete também é importante para o mercado porque ela mostra muitos detalhes e o impacto que ela causa é bastante grande. Então ajuda também o comprador a entender bem o projeto. Quanto maior, mais fácil, mais claro é o projeto, sem dúvida nenhuma. Não fazemos maquetes apenas de construção civil. Como comentei do virador de vagões, então fazemos maquete de televisor, maquetes de navios, de indústrias, refinaria, petroquímica no caso, de aviões. Temos uma maquete, inclusive no site, de um liquidificador. Esse liquidificador tem aí em torno de 2 metros de altura, então uma peça grande, bonita também. Então o trabalho ele varia bastante, então diversifica. Sem dúvida que a maior parte da maquete que fazemos, ela é de prédios, da construção civil de modo geral, loteamentos, mas existe uma variedade de outros tipos de maquetes, protótipos ou mockups. Fazemos alguns até funcionando. Já fizemos um simulador de voo que essa peça ela se metia, tinha 3 eixos. Então era um trabalho bastante interessante. E nesse caso era para alguém que queria ter a maquete para guardar em casa ou era algum trabalho para expor, algum projeto a se realizar? Esse caso era para uma escola de piloto. Então era um simulador mesmo. A pessoa colocava aquela máscara para sentir, uma máscara que fazia com que ele sentisse que estava tendo aquele movimento. Existem muitos pedidos para se construir uma maquete, para simplesmente decorar uma casa, o seu ambiente de trabalho, ou só existem... Para a gente explicar para as pessoas que estão assistindo, para que na verdade funciona, para que existe uma maquete na verdade, né? Essa maquete de venda,
ela também ajuda o arquiteto a definir melhor o projeto. Porque quando está no papel, às vezes falta resolver bem alguns pontos e na maquete resolve totalmente. Não apenas a composição das cores, mas das formas, o geral é resolvido na maquete. Para as casas, as residências, muitas pessoas pedem para a gente fazer uma maquete interna e externa. A maquete ajuda muito nesse sentido, porque você vendo o papel, só o projeto, mesmo que entenda de projeto, você não vai entender exatamente como será a sua casa. O que acontece muito, né? Não te interrompendo, mas acontece muito da gente desenhar o projeto e achar que está tudo perfeito e quando a casa fica pronta, não é bem o que estava no papel ou parecia estar, né? Isso acontece muito. E a maquete já soluciona esse problema, né? Sim, a maquete ajuda ou evita, vamos dizer, quebradeira de paredes. Então, quando você resolveu na maquete, deu uma maquete interna e externa, você não vai quebrar nada. Quer dizer, olhou, entendeu, viu ali se tem algumas interferências, como será internamente, externamente. Quer dizer, está resolvida. A casa é esta, ou o prédio é este. A maquete facilita muito nesse sentido também. Então, a maquete de uma casa, ela acaba sendo uma economia, porque você não gasta para quebrar e refazer. Então, e outra, o resultado que terá da casa é exatamente aquilo que queria, porque entendeu com clareza como ficará a sua residência, a sua moradia. E a maquete tem um resultado tão bonito que depois da casa pronta você pode guardar a maquete, né? Sem dúvida, também pode. Se torna uma peça de decoração, de repente. Agora vamos então continuar no processo, explicando para as pessoas que estão em casa como se constrói. Vamos chegar ao final, então, do processo de construção de uma maquete. Ok, a gente estava falando sobre a montagem, depois a pintura. Você vai incluir nisto os acabamentos como pedra, falamos do granito, a pedra ou o tijolo. Nós temos algumas maneiras diferentes de mostrar isso, ou de representar, melhor dizendo, que é pintando isso com uma tela ou plotando, já com manchas de tijolo, com